Amém? Bem, vamos falar sobre a guerra espiritual agora. Coríntios capítulo 4, versículo 4, princípios da guerra espiritual. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Irmãos, interessante que na pesquisa científica que perguntou duas questões simples, você acredita em Deus? Sim ou não? Na pesquisa, tá? E as pessoas, 63% disseram sim. Todo mundo. E é baixo, né? 30 e tantos por cento dizem que Deus não existe. Só que a mesma pergunta foi feita. Vocês acreditam no diabo? E pasmem, apenas 23% das pessoas acreditavam no diabo. Ou seja, 60% acreditavam em Deus, mas 20 e poucos acreditavam no diabo. Obviamente, há algo que faz com que as pessoas não queiram ver que o diabo existe. E é Coríntios capítulo 4, versículo 4. Que o Deus dessa era cega o entendimento dos descrentes, para que eles não vejam. Para que eles não vejam. Vem a negação do diabo. É a expressão mais escandalosa do satanismo. Isso que escreveu foi Hernandes Dias Lopes, em seu livro. Tá? A primeira, o diabo, a guerra real, passa. E quem são os nossos inimigos? Eles têm mais de 10 mil anos de idade, com certeza. Que essa é a idade bíblica da Terra. Eles têm uma mente que não esquece. Eles lembram de tudo. Imagina isso. Imagina o cão que derrubou Davi com Betseba. Ele continua sendo o mesmo cão, com as mesmas informações e mais evoluído. E atacando do mesmo jeito que atacava antes. Mais evoluído. Eles aprendem. Eles aprendem. Imagina um computador que só evolui, 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 evolui. Como destruir, matar e roubar as pessoas. Isso. Inteligentíssimos. E eles aprendem. Por que o diabo hoje não joga crente na boca de leão? Porque o cara vai ser salvo. Eu estou fazendo o quê? Por que ele não mata o crente? Porque ele vai ser salvo. Não adianta. Ele aprendeu com isso. Quando ele jogava crente na arena, né? No Coliseu Romano, nem muito se convertia na plateia. Então ele é pronto, ele evolui, ele se desenvolve, ele não esquece. Só que já dá uma agonia na alma, não dá não? Quem lembra que tomou café? Quem lembra o que comeu hoje de manhã? Eita, glória. Não é? Tá ruim o negócio, irmão. Como é que a gente vai competir com a cabeça dessa? Eles têm o poder de dissuasão, de ilusão, que engana até os anjos. Que enganam até os homens perfeitos, Adão e Eva. Lá em Jó conta uma história única, que não tem como se repetir, que não é tão fácil teologicamente explicar, mas a Bíblia diz que o diabo, de alguma forma, chegou até o trono de Deus. Ele não pode, porque a Bíblia diz que se ele se aproximar da presença de Deus, ele se autodestrói. Mas, de alguma forma, Deus permitiu isso no livro de Jó. E a Bíblia diz que ele passa no meio dos anjos. E só quando chega diante de Deus é que Deus diz de onde vem Satanás. Então imagina, tem até uma cena pentecostal que o diabo passa dizendo assim, ei, respondia com os anjos. E aí, varão, tudo bom? Na paz do Senhor? E ele vai entrando no meio do céu e toma uma aguinha, um cafezinho. E fala com todo mundo, travestido de anjo de luz. Irmãos, teve uma experiência muito única. Não contei isso aqui, me lembrei agora. Certa vez eu estava orando, pedindo uma resposta de Deus. Não é?
E, de repente, eu deito na cama e eu tenho uma visão. Eu vejo um anjo lindo de luz. Eu vejo um anjo lindo de luz. Eu vi, pela primeira vez eu vi. E me dando algumas orientações. Só que eu fiquei. Eita! Né? Eu fiquei passando assim, só que quando ele falou, eu não senti paz no coração. Quando eu não senti paz, eu entendi no meu espírito que era um demônio. Ele está repreendido em nome de Jesus. E ele voltou à forma de demônio e sumiu. Porque ele se disfarça de anjo de luz. Né? Ele engana. Né? É por isso que tem tantas religiões no mundo. Tantas pessoas que dizem que acreditam em Deus, sem que Deus? Que verdade? Que espiritualidade? Que Senhor é esse? Porque ele muda. Ele pode se tornar Senhor, ele pode se tornar até um Deus bonzinho, mas que no final é morte. Não é? Então o cara tem poder de dissuadir anjos e homens perfeitos. Foi ele em quem política. Gente, preste atenção na capacidade política que tem o diabo. Como é que os serafins estavam servindo no altar do trono de Deus e eles caíram na lábia de Satanás para se rebelarem contra Deus e um terço dos anjos acreditou na conversa dele. Um terço dos anjos acreditou na conversa dele. Não é? Eles manipulam massas, manipulam governos, manipulam comunidades. Presta atenção nisso, eles não se cansam. Eles não precisam dormir, são seres espirituais. Não precisam comer. Não, eles só vivem por um propósito: matar, roubar e destruir. 24 horas por dia, até em seus sonhos, ele vai agir. Quem é que sonha muito? Levanta a mão. Lulu sonha direto, né? Lulu toda semana manda um sonho. Eu sonhei com isso, isso, isso. Né? Aí a Andresa também sonha bastante. Eu digo, amor, tu comeu alguma coisa antes de dormir? Eu tenho que ver. Se é um buchei, né? Né? Eu não sou muito bom, não, de interpretação, não, tá, gente? Eu digo logo que é bucho cheio. Né? Então ele vai manipular você nos seus sonhos. Ele vai manipular, ele vai tentar manipular a sua vida. Não é? Ah, olha o que o pastor Hernandes Dias Lopes escreve em seu livro sobre batalha espiritual. A vida cristã não é uma Disneylândia, um parque de diversões, uma colônia de férias, mas o campo de batalha não é uma estufa onde vivemos blindados. Não, irmãos, estou blindado e nada vai acontecer. Não! A vida cristã é uma arena de constante, é briga sem parar. É luta sem parar. Tá? É arena sem parar. Olha o que ele escreve em seu livro. Quem não é um guerreiro é uma. Nessa luta ninguém pode ficar neutro. Não, não quero incomodar o cão. Não vou nada orar, pastor. Vai que o cão vem me atazanar depois. Quem é que já disse isso? É que vocês disseram isso. Vou nada. Tem um demonioso vizinho ali. Tu é o crente da rua. Oxe, vou nada. Vai que aquele. Vou nada. Né? Vou nada, irmão. Não existe cessar-fogo. Não tem. Até fechar os olhinhos. Vai ser guerra. Quer dizer, depois de fechar os olhos, a gente vai votar com o Senhor nas nuvens, está escrito em Apocalipse, e a gente é quem vai passar o cerol do inferno. Aí vai ser o fim. Aí vai ser o fim. Até lá, não tem pausas. Ou você guerreia, ou você é uma. Se você não guerreia em Deus, você já é uma vítima de Satanás. Pastor, mas eu não estou doente, eu não estou. Mas você está deixando de ver tudo aquilo que Deus
tinha proposto para a sua vida. Passa. Bem, vamos definir um pouquinho também sobre corpo, alma e espírito. Nós somos corpo, alma e... Depois que a gente morre, o corpo fica na terra, mas no julgamento final, bons e maus, santos e profanos, terão seus corpos ressuscitados para julgamento final. Porque Deus te fez corpo, alma e espírito. Então ame o seu corpo, né? Porque tem doutrinas que demonizam o corpo, né? Essa carne que não presta para nada, fica sem ela para tu ver. Essa mão, vou cortar ela, corta para tu ver. É seu corpo. Os átomos serão restabelecidos e restaurados. Independente de como você morra. Os cristãos que foram jogados no mar, que foram comidos de tubarão, foram queimados na fogueira. Ao som do Criador, tudo dará, o pó, o retorno voltará aos corpos que serão restabelecidos. Restabelecidos em um estalar de dedos. O mar dará os seus corpos, não é? E lá em Apocalipse está escrito isso, na juízo final, antes do juízo final, do grande julgamento. Não é? Bons e maus serão ressuscitados. Bons e maus. Tá? Os bons terão seus corpos semelhantes ao de Cristo. Só os bons, só os santos, só os salvos. Já os outros terão seus corpos ressuscitados, mas não diz que forma, para juízo eterno. Amém? Mais alguma pergunta sobre essa parte? Alguém? O sono? Como o diabo pode influenciar nos sonhos? Essa é a pergunta dela. O diabo não sabe o que você pensa, mas ele pode colocar os pensamentos dele na sua cabeça. O diabo lança uma seta, ele não sabe, ele lança um pensamento dele. Você vai vir aqui na sua mente, né? Você pode jogar fora, dar uma descarga. E você pode fazer com que ele ali cresça. A gente já vai chegar nessa parte. Então ele não sabe o que você está pensando agora. Por isso que você tem que fazer uma cara de paisagem quando ele vier brigar com você. Você faz aquela cara de paisagem assim. Ó. Ele não sabe. Ele fica, o que ele está pensando? E eu estou aqui, é só. Doce, doce é o Senhor. Né? Confundir o inimigo, né? As mulheres gostam muito dessa palavra. Confundir o inimigo. Lida levantou a mão. Pode doar órgão, Lida. Pode doar órgão. Tinha sua dúvida, né? E assim, e tem religiões que não permitem. Porque existem religiões que proíbem dar os órgãos justamente na alegação que ela falou. Não, porque vai ter ressurreição, gente, não existe isso. Tá? Não existe isso porque no dia que for o dia da ressurreição do juízo, todos nós daremos nossos corpos. Até Adão. Tem Adão, velho, que morreu sem umbigo. Que só tá o que tem de Adão hoje em dia? Ele vai dar os seus corpos de volta. Tá bom? Oi. Muitas vezes o segredo está diante de Deus, você ora em silêncio para que
ele fica na dúvida. E ele é curioso, o bicho fedorento é curioso. Ah, vamos avançar. Bem, por que isso é importante, saber corpo e alma e espírito? Porque é aqui que o diabo trabalha. Porque é aqui que você existe. Porque isso é você, irmãos. 1 Tessalonicenses 5:23, o mesmo Deus de paz nos santifica em todo o vosso espírito, alma e corpo, para que sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, corpo, alma e espírito. Eu sou corpo, alma e espírito. Então essas três esferas da minha vida têm que andar em harmonia plena e absoluta, para que eu tenha uma vida plena em Deus. Não é? O que é o corpo? É a parte física, material, perecível do ser humano, né? Que vai virar pó daqui a uns anos, se Jesus Cristo não voltar. O corpo pertence ao mundo físico, contato com ele. Só com o corpo é que nós acessamos o mundo físico. Do mundo espiritual, o único que pode, tem autoridade e legalidade sobre o mundo físico, se chama Jesus Cristo. Por quê? Ele é o Deus que se fez carne. Todo o restante estar aqui de forma ilegal. Diga amém. É por isso que no nome de Jesus há toda a autoridade. Porque ele é o único ser espiritual que se fez carne, que habitou entre os homens, que Deus o elevou. Sobre todo nome, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. E esse versículo é poderoso, porque os 10 quatrilhões de anjos, naquele grande dia, vão se ajoelhar e dizer: só Jesus Cristo é o Senhor. Os 3 quatrilhões de demônios, junto com Satanás e toda a ordem demoníaca, vão se ajoelhar. Olha que cena, a gente olhando assim, ó. Olhando assim. Olhando para a cara deles assim, eles se ajoelhar assim, ó. E dizer: só o Senhor Jesus Cristo é o Senhor de todos. Só Ele é o Senhor. Eles vão, como vai ser bom. Cadê a máquina para filmar esse dia? Bora lá. Corpo! Sem corpo não tem. Aqui, ó, não existe espiritismo, não existe alma, não existe fantasma. Não existe. Sem corpo não aciona o mundo físico. Tá? Não existe esse negócio de fantasma, de alma. Os demônios podem até ter pequenas ações no campo físico, podem alterar, podem agir, mas de forma rápida, única, mas não podem repetir isso, porque para poder acessar esse ambiente físico é preciso ter matéria, corpo. A alma, gente, é você. O que é a alma? É a consciência de que eu existo. Eu existo, eu sou uma alma vivente. É a vontade, é as emoções. É a consciência de que existe, e a alma é eterna. A alma é a sua característica personal, de sentimentos, de emoções, sua consciência de que existe, e a alma é eterna. Presta atenção nisso. O fim não é um acabou. O inferno não é um acabou. Deus pega uma pistola celestial, um 38, e dá na cabeça do camarada e ali apaga. Não. A Bíblia diz que é um sofrimento eterno. Um sofrimento eterno. Assim como a vida, o gozo que o Senhor tem nos preparado é eterno. Oh, glória. Aleluia, Senhor. Lá baixar mais. Aleluia. Não é? A alma é eterna. Não é? Nossa. E o que é o espírito, pastor? É como se é um corpo criado por Deus, né? Feito para conectar o homem a Deus. O espírito é um corpo espiritual. Nós temos um corpo físico e nós temos um corpo espiritual. Diga amém. Quando o meu corpozinho de pó morrer, né? Daqui a uns 100 anos, se Deus quiser, né? Aleluia. Ou quando ele voltar, ou quando for a vontade dele, que é perfeita e absoluta, né?
E a minha alma não existe sem o corpo. Eu não tenho consciência de mim se eu não tiver um corpo. E eu tenho dois. Quando a carne morrer, eu vou ficar conectado ao meu corpo, unicamente ao meu corpo espiritual. Tá? Unicamente ao meu corpo espiritual. E aí, no corpo espiritual, eu vou ter o julgamento divino, né? De condenação ou de absolução, e vou esperar o juízo final, onde eu terei minha carne ressuscitada, ou para salvação eterna, ou para perdição eterna. Amém? Por que isso é importante? Essa parte aqui, gente, nosso corpo espiritual, é o vínculo da alma com tudo que é divino e sagrado. Tá? Deus cria o corpo espiritual dentro dele, isso é Gênesis capítulo 2. Depois Deus faz o corpo do pó da terra. Depois Deus molda o corpo, Deus sopra a alma vivente e faz tudo um ser complexo, único, né, e exclusivo. Tá? O animal, quando morre, desaparece. Por quê? Porque ele não tem isso aqui, ó. Então, animal não é filhote, animal não é bebê, animal não é filhinho, animal não é. Não, ele simplesmente expira e morre. E desaparece. Por quê? Porque ele não tem a parte espiritual. Nós, quando morremos, nós ainda vivemos, porque somos espírito. Né? Somos alma vivente. Né? O animal, ele desaparece. O animal, né? Ele não tem a complexidade do ser humano. Quando o homem original, gente, corpo e espírito andavam em harmonia junto com a alma, era Adão. Adão sentia prazer no corpo, porque comia, namorava, passeava. Adão sentia prazer no espírito, porque Deus estava com ele, porque ele governava com o Senhor, porque ele entendia a sua missão como ser criado. Quando o homem cai... Passa, Ricardo. Quando o homem cai, o corpo espiritual morre. Não é que ele deixa de existir, ele simplesmente fica inato. Ele não tem reação, ele não se movimenta. Né? Ele não funciona. Então, o que acontece? Quem agora sacia a alma, que havia um equilíbrio entre corpo e espírito, agora quem sacia a alma é o corpo. O que você faz quando está aflito de noite? Você tem duas opções. Ou ataca a geladeira, ou vai orar. Por que você tem essas duas opções hoje? Porque quando você aceita Jesus, passa, Ricardo. Passa. Quando você aceita Jesus, o seu espírito é recriado. Agora você tem a opção. Ou ataca a geladeira, ou ora. Quando você não estava em Cristo, você não tinha opção de orar. Você não tinha vontade de orar, não tinha desejo de orar. Você não queria orar. Você não funcionava em oração. Mas em Cristo Jesus, esse espírito agora invade a nossa alma e diz, ei, vamos descarregar no Senhor. Aí você agora tem a opção. Satisfaço a carne ou satisfaço o espírito? Ataco a geladeira ou vou aos pés do Senhor? E aí onde é que entra outros argumentos que mais na frente a gente vai falar sobre inteligência espiritual. Porque se você atacar a geladeira, não satisfaz a sua alma. Satisfaz na hora que você está, sorvete gostoso, mas quando acabar o sorvete, a sua alma continua a mesma. Mas quando você entrega a satisfação da sua alma ao Espírito de joelhos, você passa os joelhos, chora nos pés do Senhor, você se levanta renovado e restaurado. Porque você é esse ser complexo. Amém? Então não ataca a geladeira não, por favor. Ore aos pés do Senhor. Né? Pastor, e por que isso é um conflito intenso? Porque não tem um equilíbrio. Porque ainda o nosso corpo é caído. Porque está escrito que quando ao soar da última trombeta, o que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, o que é mortal, de imortabilidade. É só na volta do Senhor que nossos corpos serão perfeitos e transformados e não teremos doença. Não teremos doença, não teremos nada.
né? E é na volta de Cristo que esse corpo abençoado aqui, que Deus me deu, vai ficar azulzinho, que nem esse corpo espiritual. E eu seria um ser perfeito e completo novamente em Deus. Amém? Gálatas 5,17, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. E aí eu faço uma pergunta: quem está governando a sua vida? Sua carne ou seu espírito? Né? Quem está governando a sua vida? Passa. Vem aqui, ó. 1 Coríntios 15, versículo 54. E quando isso que é corruptível se revestir de corruptibilidade, isso que é mortal, se revestir de mortabilidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Amém? Glória a Deus por isso. Pastor, por que isso é importante? Porque o diabo, gente, ele precisa calar isso aqui, ó. Se ele calar isso aqui, qual é o foco do diabo? A tua alma. Se ele matar o teu corpo, mas você está com a alma boa, não tem utilidade. Você vai para o céu. Ele só fez perder tempo. Mas ele tem que matar a tua alma, ele tem que matar o espírito, para que a tua alma seja condenada. Então ele vai lançar flechas no corpo, flechas na alma. Ele não tem acesso a isso aqui, porque só Deus tem. Mas ele pode calar o seu espírito, interferir diretamente no teu corpo, interferir diretamente na tua alma. Então eu preciso agora, como um crente vivo, entender que o meu corpo precisa ser protegido das trevas e a minha alma precisa ser protegida das trevas. E quem protege o meu corpo e a minha alma das trevas é o Espírito de Deus se relacionando com o telefone chamado meu Espírito. E se esse Espírito fica no mudo, o diabo tem acesso à minha alma e ao meu corpo. Amém? Eu preciso entender isso para dar continuidade ao entendimento de batalha espiritual. Passa. A tática básica das trevas. O que o diabo de comum faz? O que sempre faz? Da mesma forma, não muda nada. Apesar de ser inteligente e ser um computador, ele faz a mesma coisa da mesma forma, do mesmo tempo. Primeiro, a primeira tática sempre é se ocultar. Você não o vê, a menos que você caia no seu buraco. Ele se esconde. Não é? Segunda, ele planeja a longo tempo. Na minha vida, naquela experiência que contei para vocês, que Deus permitiu que os muros fossem baixos, ele começou a trazer à tona coisas da minha adolescência para tentar me destruir na fase adulta. Imagina ele esperar 15, 20 anos para tentar puxar a sua armadilha. Ele espera. A gente que não sabe esperar. O diabo espera. Espera 20 anos, espera 30 anos. Às vezes nós chegamos a uma notícia, eita, um pastor tão velho caiu. Mas é porque o diabo vem plantando coisas lá de trás. Espera anos para puxar uma armadilha. Então, primeiro ele se oculta. Segundo, ele planeja com calma. Tá? Com calma, tá? E uma terceira tática que ele sempre usa é o autoensino. Ele quer ensinar você a se livrar dele. Ele é como se político votando para saber se aumenta ou diminui o salário. Já viu isso? Hein? Como assim? É eles que vão votar se vão aumentar o salário deles? Eu também queria saber isso. Né? Eu também queria votar assim. Então são táticas que o diabo sempre faz. Ele se oculta, ele planeja a longo prazo e nesse meio ambiente ele te auto-ensina. Como? Não acredito no diabo. Eu acho que isso é besteira. Né? Eita, não botei o vídeo. Esqueci o vídeo. Vi esse vídeo esse mês passado. Digo, vou botar esse vídeo no seminário. Esqueci, lembrei agora. É uma senhora que comprou um saco de sal gigantesco, gente. É um vídeo no YouTube. E ela saiu botando sal no quarteirão dela todinho. E dando um grito, e os vizinhos tudo olhando aquilo ali. Eu disse, o diabo não vai acessar meu quarteirão botando sal na rua, assim. E ela estava convicta que aquilo ali servia.
convicta, sabe? Mas era muito cômico esse vídeo. Dá vontade de dar uma gargalhada muito alta esse vídeo. E eu estava convicta de que aquele sal era muito sal, gente, não era pouco, não. Era de assustar todo sal que ela estava botando na rua. Né? Então, são coisas que ele ensina. Passa. Né? Primeira tática, se ocultar, se esconder, fingir que não está lá. Nós já lemos esse versículo, 44:4. O Deus dessa era cegou os entendimentos dos crentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Né? O diabo ele se esconde, às vezes ele aparece com uma visita inesperada, com um desejo inesperado, com uma vontade inesperada. Antigamente ele usava muito ocultismo nas músicas, nos filmes. Hoje é mais declarado, hoje é mais público. Mas antigamente se via muito ocultismo. Né? Então a primeira tática é se esconder. Por que se esconder? Né? E a gente está falando de tática de guerra. Tá? Quando você não aparece, você domina a situação. Eu estou lá, você não está me vendo. Você governa a situação. Quando o exército vai... Pode passar, Ricardo. Quando o exército quer dominar alguém, ele precisa estar oculto para que no momento da ação ele apareça. Né? 2 Coríntios 11, versículo 3. O que eu receio, olha o que Paulo escreve, é que quero evitar, é que assim como a serpente enganou Eva, com o quê? Com a astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Ei, aquela serpentezinha estava ali, de lado da árvore do conhecimento do bem e do mal, oculta. Adão era o responsável por proteger o jardim. Adão que era para pegar naquela serpente, sacudi-la no espaço sideral, mas ele estava oculto aos olhos de Adão. E aí, quando Eva passa, ele se revela. Ocultar sempre é uma das estratégias de Satanás. Então, isso significa, pastor, que às vezes talvez você não esteja padecendo sobre uma batalha espiritual na sua casa, na sua família. Pastor, não está tão ruim assim. Mas o diabo pode estar lá. O diabo pode estar lá. Oculto. Oculto. Não é escondido. Esperando o momento certo para dar o bote. Esperando o momento certo para dar o bote. Né? 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando quem possa. Tá? Ele é o símbolo de serpente, oculto, se esconde. O símbolo de leão é aquela coisa mais alvoroçada. Né? Mas lembre que o leão está ao redor. Porque quem está ao redor é os anjos e o muro do Senhor Deus. Só que para ele entrar, ele precisa de brechas. E quem cria essas brechas? A serpente. A serpente. Escondida, picando na hora certa, para que você erre, para que você peque, para que você entre em iniquidade. E tem espaço para o diabo entrar e bagunçar com a sua vida. Né? Quando o inimigo se esconde, se oculta, o que acontece? Baixamos a guarda. Hoje está bom, não vou orar hoje não. Ele vem de direções não previstas, ele fica como um cortador, gente, presinho lá, sabe, roubando silenciosamente parte da sua vida. Não é? Nossa. Esse é uma tipificação, né, do cortador, mas já chego nele, passa. Quem está vendo uma cobra aqui, gente? Isso aqui é uma foto, Ju, com um monte de folhagem da catingueira e tem uma cobra chamada jararaca do sertão, que é ela que mais causa acidentes no Brasil, acidentes ofídicos. Né? A que mais causa, tipo, 100 pessoas, essa para uma cascavel. É algo bem escandaloso, sim. Né? É a jararaca do sertão. Malha de sapo, né? O apelido dela. Por que essa jararaca é tão perigosa? Porque ela é agressiva? Não. Porque ela é braba? Não. Porque simplesmente você não consegue ver. Você está andando, não vê não a bexiga não. Aí pisa nela, chorou. Ela vai em cima do seu pé, te pica, e aí você tem algumas horas para chegar ao hospital, senão você morre.
né? É se ocultar, né? É se ocultar, tá bom? Uma das táticas do diabo. Olha o que Hernandes Dias escreveu em seu livro sobre batalha espiritual. O diabo assusta mais pela sua astúcia do que pela sua força. O síbilo, que é aquela da serpente, é mais perigoso do que o rugido do leão. Não é? A cobra entra em pequenas brechas e quando pica, seu veneno contamina sua mente para induzir ao pecado, incredulidade, para abrir grandes brechas e nela destruir a sua vida. A primeira estratégia do diabo se ocultar passa. Né? E aí a ideia do planejamento temporal, não é? Gente, primeira coisa que nós temos que entender é que se você vive, você sofre. É imanente à vida, não tem vida perfeita, só no Instagram. O resto é mentira. Tá? Se nós respiramos, nós de alguma forma vamos sofrer, seja moral, seja pessoal, seja financeiro, seja de saúde, seja de qualquer outra história. Gente, os ricos também sofrem. Tá? Os bilionários também sofrem. Os trilionários são como nós. São como nós. Ah, mas sofre menos do que a gente. Você que pensa. Eles não sofrem por dinheiro, mas com o resto, sim. Não é? E que o sofrimento, Deus não veio aqui para tirar o sofrimento de ninguém. Não. Ao contrário, às vezes ele veio até aumentar. Tem até um texto de The Chosen, uma parte de The Chosen que eles estão nessa quarta temporada que está assistindo The Chosen, que Jesus disse assim: o Filho do Homem veio para trazer espada. E as pessoas chocaram lá. Né? O Filho do Homem veio para trazer confusão, para trazer dor. Não é? João capítulo 14, versículo 16, assim: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. Se é outro Consolador, então vai haver e continuar havendo sofrimento. Agora mais, qual é a diferença, pastor? Que nós temos o nosso e não tem sofrimento do mundo que não se afague no colo do Deus que nos ama. A gente bota a cabeça no colo dele e diz: Deus, me ajude. Não tem. Passa. Então ele planeja temporalmente. Por que o diabo quer atacar a gente na barriga da mãe com aborto? Por que, gente? Que o diabo investe em tanto que existem mães solteiras, adolescentes grávidas, crianças grávidas. Por que ele investe tanto na cultura, investe tanto por que ele quer bagunçar com a infância, bagunçar com a maternidade, bagunçar com a paternidade das pessoas para que elas tenham traumas. Traumas. E esses traumas possam ser usados em um planejamento temporal de mentira, de violência, de abandono. Né? E aí o diabo vai usar essas situações terríveis que você passou para manipular a tua vida. Ele planeja ao longo do tempo. Não é? Ele é assim, ele quer ver o circo pegar fogo. Quanto mais você se esculhambar na vida, mais ele vai ter opções para tentar bagunçar com a sua vida. Não é? É por isso que nós, do departamento infantil, tem essa meta. Não é? Ganhar o coração para Cristo antes de se esculhambar no mundo. Porque remediar é muito melhor do que tratar. Não é? Então ele trabalha ao longo do tempo. Então ele tem paciência. Ele tem paciência. Não é? E aí, dentro das frustrações que você tiver, gente, ele tem uma pérola onde ele consegue acessar diretamente a tua alma, que se chama ofensa. Tá? Pastor, e o que é a ofensa? Tá? Onde ele acessa a tua alma é a parte da amargura, que é uma relação direta entre expectativa e ofensa. Quando eu tenho, por exemplo, uma expectativa muito grande, por exemplo, em minha esposa. Expectativa lá em cima. Se ela fizer tantinho assim, para mim vai ser uma amargura muito grande. Por quê? Porque eu tinha uma expectativa muito
alta naquela pessoa. E a ofensa pode até ser pequena, mas porque eu tinha uma expectativa grande, a minha amargura vai ser grande. E quando eu não tenho expectativa, por exemplo, fulaninho disse que eu sou feio. Deixa eu ver alguém aí. Sei lá. Joe Biden. Onde eu fui agora buscar? O velho Biden lá, esquecendo das coisas. Ele disse que eu era feio. Eu vou ter alguma amargura no coração? Por quê? Porque eu não tenho expectativa nenhuma dele. Mas se alguém que eu tenho expectativa diz isso para mim, a amargura vai ser grande. Ah, pastor, passa aí. Se eu não tenho expectativa, se não tenho ofensa, eu não tenho tanta amargura. Passa. Se eu não tenho tanta expectativa, mas a ofensa é muito alta, por exemplo, alguém que agride o nosso filho, mesmo que nós não conhecemos. Aí, né? Os pais aqui, imagina. Não é? A amargura no coração vai estar alta. Mesmo que eu não tenha tanta expectativa a respeito daquela pessoa. Porque a ofensa que ele fez foi alta. Então existe um vínculo, existe um jogo entre expectativa e ofensa. E o diabo sempre vai usar essa expectativa e ofensa. Quando você não tem expectativa, ele vai trabalhar para que a ofensa daquela pessoa seja alta. Quando você tem uma expectativa muito grande em alguém, ele vai trabalhar para que qualquer ofensa aconteça. Porque qualquer ofensazinha já vai gerar um nível de amargura altíssimo no seu coração. E com essa amargura, presta atenção, a amargura se tem acesso direto à alma da pessoa. É direto. Não é? Passa. E a Bíblia fala sobre essa amargura. E é literalmente isso, gente. Eu não estou exagerando. É isso aqui, a amargura como a raiz que cresce dentro do coração e acessa a sua alma. Hebreus 12:15. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. E aí, o que é que arranca a raiz de amargura, irmãos? O perdão em Cristo Jesus. Se livrar da ofensa. Se livrar da ofensa. É a única cura para a amargura. É se livrar da ofensa. Mas em nome de Jesus Cristo, saiam da situação. Eu me lembro que teve uma experiência comigo. Eu tive que lançar perdão a uma pessoa que me ofendeu. Irmãos, eu chega a doer no coração do jeito que parecia que tinha uma faca dentro da minha alma. E eu me lembro que eu estava no banheiro e eu comecei a declarar com ódio. Sabe aquele ódio com sangue no olho? Eu libero perdão. Eu libero perdão, eu libero perdão. E eu senti como se Deus colocasse a mão assim dentro do meu coração e ele puxasse algo. Irmãos, quando ele puxou algo, eu não estou mentindo nem exagerando, eu senti como se tivesse uma raiz. Quando puxou, é como se tivesse arrancado pedaços do meu coração. E eu cheguei até a ficar tonto, até me sentei no chão para não cair. Fiquei até um pouco sem sentidos nessa hora. E eu senti aquela coisa, e eu fiquei com dor, uma dor física, uma dor física, por 2 a 3 dias. Da onde aquela mão arrancou, aquela amargura. Então não permitam que o seu coração enraize a amargura. Não importa a ofensa, irmãos. Quem não é nem quem ofendeu. Quem sofre é o seu coração. Precisa ficar livre dessa raiz de amargura que te invade. Às vezes ela fica pequenininha e você deixa para lá, e ao se ocultar. Mas no dia mau isso vem à tona, isso vai doer que nem um buraco negro. Não é? Passa. O que o diabo quer, irmão? Domínio, governo, opressão, possessão. Para quê? Roubar a tua fé e te matar. Roubar a tua fé e te matar. Eu acho que... Pode passar. Vou falar sobre essa menina, não. Porque ele te levar
Laços 90, Salmo 91, versículo 3 ao 7. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. E a sua verdade é escudo e broquel. Passa. O laço do passarinheiro é esse, ó. Porque ele te livrará do laço do... O que o passarinheiro faz? Ele bota as iscazinhas, o pãozinho, ó. Pãozinho, 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 pãozinho. Coloca lá. E ele espera. Aí vai o passarinho, com todo o tempo do mundo, comendo, 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 até que o diabo, ele te pegue na ofensa, na amargura. Ele te pega. Por isso que a gente disse que o Senhor nos livra do laço passarinheiro. Ele começou a plantar na minha vida lá na adolescência, botando isca. Não, deixa ele ser pastor, deixa ele pregar. Deixa ele estar na igreja, deixa a igreja estar cheinha. E aí, ó, eu fui andando, fui andando, fui andando, fui andando. Quando eu ia colocar os meus pés no laço passarinheiro, né? Passa. É, passa. Aí o Senhor foi lá e fez, epa, ele te livrará do laço do passarinheiro e quebrou o laço do passarinheiro. Ele disse, na sua alma, ele não toca. Ele não mexe. Diga amém por isso. Porque ele te livrará do laço passarinheiro da peste preciosa, ele te cobrirá as suas pernas, e debaixo das suas asas estará seguro, e a sua verdade é o escudo e broquel. Diga amém, amém, amém. Agora imagine a cara do diabo. 25 anos planejando algo para minha vida. E no momento que ele ia ganhar, perdeu. Perdeu, boy. E de quebra ainda sai um seminário de batalha espiritual e tantas outras vidas são abençoadas. Deus faz assim. Passa, ficar. Né? Arapuca estava quase fechado. No segundo, sua verdade destruiu e me alimentou e me fez voar. É isso que Deus faz com as nossas vidas. Glória a Deus. Passa. O autoensino, bem rapidozinho para a gente, né? Coffee break, né? Para dar uma animada, né? Bem, gente, o que é uma heresia? Presta atenção, isso é importante. Quando você estuda a história dos mártires, você vê tanta gente perdendo a cabeça, queimado vivo, sendo morto decapitado, porque pregavam contra a heresia na igreja primitiva, imagina hoje. Por que a heresia é tão perigoso? Porque a heresia, gente, ela não é uma mentira declarada. Você não pode chegar para mim e dizer eu sou feio. Não, é mentira isso. Não é? Porque é uma mentira, eu sei que é mentira. Mas, se você traz uma verdade manipulada, você não pode também dizer assim, você é o homem mais lindo do mundo, se não for minha esposa. Não, peraí. Também nessas coisas todas não, né? Né? Quando você traz uma verdade manipulada, isso é heresia. Não necessariamente mentira. Mas é quando você dá ênfase a uma verdade que não é completa em si. Isso é a sutileza da serpente. Por exemplo, Deus perdoa os pecados, sim ou não? Ah, então eu posso pecar. Mas, se eu falo só do perdão, esqueço de falar do pecado, mesmo que isso seja verdade, isso se torna heresia. Se eu falo só do pecado, esqueço de falar do perdão, mesmo que seja verdade, isso se torna heresia. Porque heresia não necessariamente é uma mentira, mas é quando é uma faceta da verdade que é colocada de forma exclusiva, se torna heresia. Né? E o diabo ele usa muito isso. Porque o diabo vai te prender em duas prisões. Ou em prisão de culpa, ou em prisão de libertinagem. Ou você fica com culpa de Deus porque pecou, ou você fica pensando que pode ter uma liberdade que não tem. São as facetas de uma verdade. Não é? Passa. E aí a gente tem, vou falar isso de forma bem rápida, décadas de pessoas ensinando sobre demônios, sobre batalha espiritual,
que não estavam com os perfis na palavra de Deus, né? A gente vai passar bem rápido. A gente vê um monte de ex-bruxo, de ex-demoniado, de ex-capiroto, de ex, olha essa aqui, ó. Ex-mãe de santo, está na capeta, testemunhando, né? A gente vê pessoas que mentem, pessoas que falam, eu sei lutar, eu sei trabalhar em processo de libertação, porque um dia eu fui bruxo, macumbeiro, e essas pessoas tinham acesso ao altar, e elas ensinavam, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, não com base na palavra de Deus, mas com base na experiência que eles tiveram. Isso é falso. Isso é auto-ensino, isso é o diabo ensinando na igreja como lutar contra o diabo. Isso não pode acontecer. Quem ensina a lutar contra o diabo, contra os espíritos malignos, contra os ossos espirituais da maldade, é a palavra de Deus. Amém? E que não tem base em o que essa mulher viveu. Eu não quero nem saber o que ela fazia. Eu quero saber o que Deus diz sobre como vencer as lutas espirituais. Amém? Então, fomos impregnados com esse tipo de teologia, né? Fomos impregnados com esse tipo de teologia, né? Certa vez veio um diácono de uma Assembleia de Deus contar um testemunho dele. Ele era bruxo, desses que invadia cemitério, tirava corpos, né? E ele dizendo testemunho, gente, horrível, gente, horrível. E ele contando testemunho disse que em determinado momento, se você não sabe o que o diabo me levou a fazer, eu digo, sangue de Jesus tem poder. E ele contava detalhe por detalhe como abrir o caixão. E aí teve uma vez que ele disse que pegou um tendãozinho de um cadáver e botou na boca e fez... né? E os irmãos começaram a engoiar na hora. Digo, sangue de Jesus tem poder. Eu não quero saber o que o diabo fazia. E fomos uma geração dos ex, alguma coisa. Quem não era ex ficou para trás, irmãos. Preste atenção nisso. Eu tinha 11 anos, 12 anos, e eu estava nas igrejas, Assembleia de Deus, e eu me senti diminuído. Olha a minha reação de adolescente. Porque todo mundo tinha uma história ruim para contar e eu não tinha. Assim, senhor, eu não tenho nada para contar, senhor, eu só te amo. Eu desde pequeno te amo. Até quando eu nem crente era, mas eu era um menino super comportado. Era ou não era, tia? Né? Eu era um menino que todo mundo queria estar. Né? Eu não tenho conversa nenhuma de ex. Eu nunca tive droga, nunca tive macumba, nunca tive mulher. E foi quando o Espírito Santo diz assim, para os bons filhos, o pai sabe dar boas coisas. E foi isso que ele falou no meu coração naquele tempo. E aí eu me acalmei, estufei o peito. E quando alguém chegava a dizer, não, eu era esse, eu nunca saí dos pés do Senhor e nunca fui nada, a não ser servo dele. Né? Porque era assim, gente. Se você não fosse ex, você não tinha muito valor para pregar o evangelho. Não estou brincando nem exagerando. Era assim. Né? Era assim. Né? E aí essas pessoas chegavam, cuspiam. Testemunhos horrorosos. E você pensava que Satanás expulsava no grito. Satanás expulsava com zoada, com barulho, com batuque, com música. Não! Satanás expulsa com a verdade da palavra de Deus. E eu preciso conhecer a palavra de Deus para que ele não queira fazer um auto-ensino, gente. Isso está na Bíblia. Né? Os filhos do sacerdote foram expulsar o demônio. Levaram uma surra. Porque havia exorcismo no judaísmo, havia ensino de exorcismo, havia. Só que quem nos ensinou não foi Cristo, não foi a palavra, não foi Deus. Né? E nós precisamos... Passa aí, volta. Né? Bota o vídeo. Vou ser bem rápido. Meu nome mentira. É Pastor Francisco Vieira. Eu sou o ex-bruxo do Chico. Trabalhei para 68 empresas. Fui de 28 seitas espíritas. Desde criança entrei no espiritismo. Com 10 anos já era pai de santo. Recebia 12 mil falanges de pomba gira. Recebia 385 demônios em outras linhas. Andei esse Brasil todo. Andei em 68 países fazendo macumba, fazendo o que não presta. Fui pistoleiro, fui bandido, fui ladrão, fui homossexual, fui tudo. Eu tive 3 pactos de sangue com o diabo. Eu fui do Comando Vermelho. Eu coordenava 380 homens do
Morro da Rocinha, fazia o tráfego para Brasília, para Goiânia. Hoje eu respondo 24 processos, estou na condicional. Minha lua de mel foi lá em Cancún, no México. Eu puxo essa perna, eu tenho 16 grampos de platina nessa perna. Fui para o IML, 3 anos e 6 meses hospitalizado, 6 meses em coma na UTI, 26 cirurgia na cabeça, dor no olho, dor na garganta, dor no estômago e dor na perna. Eu recebi agora uma oferta da maçonaria, uma mansão mobiliada, uma BMW, 350 milhões de dólares. Eu dei uma paradinha e eles disseram, aceita de nenhuma condição, se vocês aumentarem. Então era assim o negócio, quanto que mentira, assim, né? Aí nos comentários do vídeo, esse cara tem 500 anos e não sabe. Que... Mas assim, essa era a lógica dessa época. Quanto mais coisas você tivesse feito antes, mais você tinha a habilidade de pegar no microfone e falar. E aí a igreja do Senhor foi pulverizada de besteiróis a respeito de seminário de batalha espiritual. E hoje a gente está no Brasil muito mais ruim do que esteve antes. Porque a igreja não soube lutar com as armas certas, com os instrumentos certos. Não é? Então, gente, esse seminário de batalha espiritual é um resumo da vitória da minha família, um resumo de uma pesquisa profunda que nós fizemos, de livros, de estudos, enfim, para que você pudesse ter a ferramenta certa para lutar contra o diabo e o mal certo. Amém, amém e amém. Não é? Eu acho que finalizamos por aqui, né? Só para finalizar, né? O diabo não quer mais que você volta esse século. O diabo não quer que você o adore, feito antigamente. Como no passado, o diabo quer que você adore a si mesmo hoje. Redes sociais, academias, né? O diabo quer que você olhe para você e fique assim, se adore. Mas não do ponto de vista saudável, que tem que ter. Né? O diabo quer que você faça a sua vontade, meu corpo, minhas regras. Ele quer que você seja o centro da sua adoração. Né? Porque o diabo aprende. O diabo sabe que antigamente ele tinha que adorar um bode. Mas só que isso chegou no teto de gente com a alma atacada. Então ele precisa mudar a estratégia mudou. Né? E a igreja cambaleou nessa estratégia, mas agora está se levantando com autoridade para dizer, irmãos, o que importa é a vontade de Jesus, a nossa não importa. Não é? E é interessante que o diabo quer que você adore a si mesmo, só que o ser humano não aguenta a adoração, ele se destrói. Não é? Então as estratégias mudam e essas são as regras que têm tangido esse século de hoje. Em nome de Jesus, vamos orar. Acho que chegou o fim. Passa, Ricardo, só para ver. Passar. Bem, e nós chegamos ao fim desse primeiro momento. Vamos. Ainda está vindo, é? Alguma pergunta, gente? Ninguém? Bora? De um em um, para não fazer tumulto. Né? Glória a Deus! Aleluia! Cadê? Tá vindo comer, o coffee break? Meia hora ainda é. Então vamos continuar, né? Continuar, né? Glória a Deus. Vamos dar uma esticadazinha, então. Vamos ficar em pé, né? Vamos ficar em pé. Fica em pé aí. Vamos tomar uma aguinha, uma esticadinha. Liga aí, Valdo, pra turma aí. Ô, o pessoal tá com fome. Dá uma pausa.